Turma, depois de Bolsonaro, o TSE começa a julgar hoje ações contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Lula e Alckmin são investigados por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. As duas ações, Eduardo, veja só, foram apresentadas pela coligação de Bolsonaro, isso é muito comum, né, durante a campanha eleitoral. Em um dos casos, é apurada a suposta irregularidade na utilização de anúncios em ferramenta de busca. No outro, a acusação afirma que Lula usou entrevistas na imprensa para se promover no dia do primeiro turno. Em caso de condenação, esses processos podem levar à perda de mandato, que dificilmente isso acontece, né? Ô, Júlio, da mesma forma que eu já disse aqui, que a Justiça Eleitoral perde muito tempo e tem muita preocupação em pegar no pé do Bolsonaro, eu acho isso uma bobagem. Você pedir a cassação de um presidente porque ele deu entrevista no dia da eleição. Gente, o cidadão era um metalúrgico, chegou a presidente, teve 2 mandatos, fez a sua associação, depois foi preso, depois voltou e está no dia da eleição. Ele gera a natural curiosidade. A imprensa vai entrevistar. E ele dá entrevista, quer dizer que ele se promoveu no dia da eleição? Na minha modesta opinião de não operador do direito, é uma bobagem. E aí, Silvana, é bobagem mesmo, não? Não, são imputações que estão previstas na lei eleitoral, tem essa previsão realmente. Agora, o problema é fazer a adequação. O que é a autopromoção? O fato de dar uma entrevista seria autopromoção? O que seria isso? Porque o que caracteriza o crime eleitoral durante a campanha eleitoral? São exatamente atos que podem beneficiar um candidato em detrimento do outro. Agora, eu te pergunto, por que o Bolsonaro não foi entrevistado no dia da eleição? Com certeza seria. Ele mesmo pode ter negado isso. Porque todos eles seriam, não tenha dúvida disso. E antes que passe, outra coisa, que eu dei essa do cravo da hora ferradura. Acho uma bobagem querer impeachment o Lula por isso, como acho uma bobagem aquele relatório da CPI indiciar o Bolsonaro por 8 de janeiro, se não foi ouvido. Não chamaram o cara para ser ouvido e indiciam o cara. Outra bobagem. Mas esse caso, Eduardo, do indiciamento, ele tem um valor interessante, politicamente significativo, mas nós sabemos que o Ministério Público Federal é que vai analisar essas questões e que até chegar a virar um processo, isso tem um longo caminho a percorrer. Ele jamais, não é possível que o Ministério Público vai oferecer uma denúncia só com base nisso, sem que se tenha, em torno de inquérito, essa avaliação. E aí, entendo que nessa parte eleitoral aqui, tem que ter o julgamento, porque houve, mas não tem nem clima. Vocês imaginem hoje, falam assim, não, Lula caçado é Alckmin caçado. O que nós vamos acontecer no Brasil? Aí nós vamos todo mundo embora para Israel, para Hamas, vão soltar Júnior presidente. Obrigado, William. Gente, eu tenho um minutinho, eu preciso dividir entre você, William, e a Rita. Rita, a sua análise aí sobre esse assunto. Júnior, cansa, né? É a polarização e a ridicularização da política no Brasil. Nós precisamos de uma reforma política, vamos parar com isso. E aí, William? Bom, Bolsonaro teve no seu mandato 158 pedidos de impeachment, Lula já está com 10 nos 6 primeiros meses. É a política brasileira, é aquela coisa de ficar jogando pro ventilador, tentando destruir o outro enquanto a população sofre nas ruas do Brasil.